sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Faladeira de Domingueira. E o vídeo de hoje é sobre o quê, minha gente? Sobre o quê? Sobre psicologia. A criança aqui já terminou o segundo período em psicologia, graças a Deus. E hoje eu tô aqui pra contar pra vocês as minhas impressões do segundo período de psicologia. Deixando bem claro que aqui são somente as minhas impressões, as coisas que mais me marcaram durante esse período. É como um bate-papo falando aí pra vocês o que aconteceu, o que não aconteceu. E, enfim, alguns de vocês têm me pedido, assim, faz mais vídeos falando sobre psicologia. Só que pra mim fica muito vago, assim, pra eu ter uma ideia legal pra fazer um vídeo falando sobre psicologia. Eu não consigo pensar. Então eu preciso da ajuda de vocês. Se você deseja vídeos aqui falando sobre o meu curso, então vamos fazer o seguinte. Você deixa aí nos comentários perguntas, curiosidades que você tem a respeito do meu curso, psicologia. Se eu souber responder, vou responder. Se eu não souber responder, paciência. Mais especificamente, curiosidades a respeito da minha experiência com a psicologia. Então, se você deseja mais vídeos, então deixa aqui perguntas ou sugestões de vídeos, ideias legais para fazer. Vamos lá, como é que foi o meu segundo período de psicologia? Para falar sobre o segundo período de psicologia, eu acho que eu preciso começar falando sobre as disciplinas que eu peguei nesse segundo período. Primeiro eu vou falar as disciplinas obrigatórias e por último eu falo as duas optativas que eu peguei. Porque no meu curso, na universidade que eu vou, eu preciso pegar simplesmente 14 optativas e 2 matérias eletivas. Ai, Kedma, o que é isso? Deixa aí nos comentários que eu vou responder em um vídeo à parte, porque senão se eu for responder aqui vai demorar muito e tal, vai ficar muito longo o vídeo, enfim. Então eu peguei 2 optativas e mais as matérias obrigatórias. Então, de primeira matéria obrigatória que eu peguei foi etologia humana. Também tive grandes temas da psicologia, psicofarmacologia, princípios de psicologia experimental, métodos quantitativos em psicologia. Daí eu peguei 2 matérias optativas que se chamam psicologia transcultural e psicologia social e institucional. Agora eu vou falar o que mais me marcou de cada matéria. Na matéria de etologia humana, a gente estuda o comportamento humano, etologia humana, só que com base nos animais. Então a gente pega assim a referência dos comportamentos animais para tentar explicar os comportamentos humanos com a perspectiva evolutiva. Mas Kedma, você é criacionista. Sim, minha irmã, mas tem que estudar também. A gente precisa conhecer as outras coisas, né? Estudei sobre a teoria evolucionista, mas não significa que agora eu sou evolucionista. Continuo sendo criacionista. Muita gente tem medo disso, de entrar no curso de psicologia e encontrar outras coisas lá que não condizem com a sua fé. Então eu poderia fazer um vídeo sobre isso, mas só se vocês quiserem, tá? Nessa matéria a gente teve algumas atividades bem legais. Eram atividades durante todo o período, divididozinho, tudo legal. Sempre valendo nota, né? Nada nessa vida de graça. E uma dessas atividades foi bem legal, que a gente tinha que registrar o comportamento lá dos ratinhos. Depois a gente teve que registrar o comportamento de crianças. Aí eu fiquei lá, meu Deus. No início não foi assim não, no início eu sofri um pouquinho pra poder pegar o jeito lá pra registrar os comportamentos. Mas depois eu achei bem interessante, foi bem legal. E no final a gente precisou fazer um relatório tentando explicar assim, o comportamento de ratos no labirinto em cruz elevado. É um tipo de labirinto lá que a gente usa para estudar a ansiedade e o medo, só que a gente precisava dar uma explicação para o comportamento que o rato estava apresentando com base nos dados que o professor deu pra gente. Então foi bem legal. A gente precisou trabalhar, né, gente? Precisou pesquisar, foi artigo, li não sei quantos... Menino, esse período foi lendo artigo. Minha vida se resumiu em ler artigo. Minha gente, foi tenso demais. Os artigos tudo em inglês e você... tô entendendo tudo mesmo, tô entendendo tudo. Então esse período foi realmente um pouco assim mais pesado. E eu fiquei sabendo assim dos veteranos de que se você passar o segundo período, você já é um vitorioso. Se você passar o 4º período, você não desiste mais do curso. Então já estamos na metade do caminho. Passei pelo segundo, agora só falta mais um, que é o 4º período, depois aqui ó, só vitória. Será? Será, Brasil? Mas enfim, continuando. E também aproveitando que tem um pouco a ver assim, mais ou menos, uma vertente mais biológica, eu entrei em um grupo de estudos sobre neurociências, mais voltado para neurociência, e também foi bem legal. Pegou mais tempo de Kedma? Pegou mais tempo de Kedma. A gente precisou ficar mais tempo na UFES, precisou ficar mais tempo lá também. Mas, né, foi bem interessante, eu gostei muito dessa experiência. Tudo que eu tinha aprendido no primeiro período, a gente foi relembrando. Nesse grupo de estudos, a gente também deveria participar de um laboratório, ajudando lá a limpar os ratinhos, ajudando com as pesquisas do doutorando. Só que, infelizmente, eu nunca tinha o tempo para poder ir lá ajudar, porque todas as vezes que era preciso que fosse lá, ou eu já estava lá na UFES fazendo outra coisa, tendo aula, ou estudando para outra coisa, ou eu simplesmente estava dormindo e eu não via mensagem no WhatsApp, porque eu tentava dormir cedo para poder manter a sanidade mental, porque estava difícil nesse período.
Então, infelizmente, eu não tive essa oportunidade, essa experiência de participar do laboratório pra contar aqui pra vocês e também pra minha vida, né? Não tive, mas a gente vai ter. A segunda disciplina que eu peguei foi grandes temas da psicologia. Como o tema já fala, né? São grandes temas da psicologia, ou seja, os temas que mais ressaltam assim da psicologia que a gente tentou estudar através de textos, artigos também que a gente lia e debatia em sala. Então, por exemplo, a gente estudou sobre emoção, sobre o medo, a gente estudou sobre o desenvolvimento infantil, essas coisas. E também sobre memória. Inclusive, foi o último tema que a gente estudou e que a gente precisou apresentar um seminário. Aí esse seminário foi bem aberto, o professor deixou a gente escolher assim a área que a gente queria pesquisar. Algumas pessoas fizeram sobre asilo, ficou bem interessante, ficou bem legal. Sobre feira, eles foram à feira e estudaram a memória lá e tal, foi bem divertido. Não sei se foi divertido, né? Eu achei divertido eles contando lá no seminário, mas enfim. Mas o grupo que eu fiquei pra apresentar o seminário, a gente pesquisou sobre memórias de professores. A gente tava tentando achar, assim, se a gente conseguia achar uma relação entre as memórias do professor quando ele era aluno e a relação dele com os seus professores e as memórias desse professor hoje e a sua relação com os seus alunos. Daí a gente também encontrou outras relações lá dele com seus colegas de trabalho, os seus colegas de turma. E foi um trabalho assim que rendeu conversa e tal, a gente apresentou o seminário, foi bem legal também. E a gente fez isso através de entrevista, né? Então pra quem ficava falando, ai Kedman, por que você vai fazer jornalismo? Aí minha gente, tô fazendo entrevista direto, esse período foi o que mais teve foi entrevista. No período passado também teve entrevista. Eu tô me sentindo em jornalismo, só que no curso que eu queria, psicologia. Também tive a matéria de psicofarmacologia, como o nome já fala, psicofarmacologia, o estudo dos medicamentos e sua relação com a psicologia ou como que os medicamentos afetam o sistema nervoso e tal. E a gente também precisou apresentar seminário, o seminário é o que mais tem nessa vida, mas a gente segue firme e forte. E o seminário que eu fiquei de apresentar foi sobre os antipsicóticos. E a matéria foi dividida em duas partes. Primeiro a gente estudou como que as drogas atuam no corpo humano, como que o corpo humano atua nas drogas. E depois a gente foi estudar mais um pouco sobre as drogas em si e como que o psicólogo tem um papel na farmacologia e como que a farmacologia é importante também para a psicologia. Agora eu vou entrar logo nas matérias optativas e vou deixar as duas outras matérias obrigatórias pro final, que vai dar um pouquinho mais de conversa. Uma matéria optativa que eu peguei foi Psicologia Transcultural. Eu achei o nome bem interessante, eu fiquei curiosa. Falei, eu gosto de antropologia, eu vou gostar de transcultural, e eu gostei. Transcultural, o conceito assim que eu poderia dar pra vocês é tentar estudar uma cultura, mas não com o seu olhar, mas com o olhar da própria cultura. Então você não tentar dar significado para aquilo através do que você acha que é, mas sim você tentar olhar com o olhar da própria cultura. Aí a nossa professora, ela focou mais na psicologia africana. A gente estudou a cultura africana com o olhar da psicologia africana. Então foi bem interessante, eu gostei muito. E no final a gente teve também que apresentar mais um seminário. E esse seminário foi muito especial, porque a professora chamou alguns amigos dela, chamou algumas pessoas de Moçambique e tal, e eles foram assistir a gente, foi bem legal. E a gente apresentou sobre autoconhecimento e racismo e como que a psicologia africana enxerga esses dois temas. A outra matéria foi Psicologia Social e Institucional. Também peguei essa matéria porque eu já tinha assim uma vontade de saber mais sobre psicologia social, então quando eu vi lá eu falei, opa querida, vamos encaixar aqui nessa grade. E essa matéria a gente também trabalhava em sala de aula com artigos e debates, então era uma aula bem livre, assim, a gente comentava. E o tema principal do nosso estudo durante esses meses foi sobre amizade, então girou em torno disso, de amizade, política e tal. Como que os dois se relacionam, e no final a gente fez mais uma entrevista para apresentar mais uma vez, não para apresentar, mas pra gente conectar tudo aquilo que a gente estava aprendendo com os textos, com os debates em sala, com a realidade. A minha dupla, a gente escolheu trabalhar com vendedores ambulantes, então foi bem legal também. A gente entrevistou alguns vendedores ambulantes e tentou ver como é que funciona a amizade entre eles, o que é amizade para eles e tal, como é que a ciência vê o que é amizade e como o senso comum vê o que é amizade. De hoje que eu tô falando aqui, o tempo corre, minha gente, o tempo corre. Você vai parar pra falar sobre um período e você fala assim, olha quanta coisa eu vivi, nem acredito que eu sobrevivi esse negócio todo. E, quase finalizando, vamos para as últimas duas matérias que eu peguei.
PPE, Princípios de Psicologia Experimental e Métodos Quantitativos em Psicologia. Métodos quantitativos em psicologia, basicamente, assim que eu posso resumir pra vocês, a gente aprendeu a fazer pesquisa em psicologia e analisar dados. Beleza, tem um experimento, tem um levantamento que eu fiz e tal, como é que eu posso analisar esses dados e como é que eu posso fazer pesquisas em psicologia com uma vertente quantitativa, métodos quantitativos em psicologia, não deixando de lado também a parte qualitativa da psicologia. Daí, essa matéria foi importante para ajudar a gente na vida, né, pro restante do curso, mas também essa matéria conversa muito com o PPE, que é o que eu vou falar para vocês agora, que é Princípio de Psicologia Experimental. Essa disciplina foi meio pesada, menina, foi tenso, porque a disciplina é muito interessante, a gente consegue meio que ver a atuação da psicologia no nosso dia a dia, ver a atuação da psicologia na vida, assim, no meio, através dos experimentos. E não somente experimentos laboratoriais, mas também experimentos, assim, na natureza, na vida, no cotidiano, ali no momento real. Então a gente também precisou replicar um experimento. Aí foi quando, menina, o negócio foi tenso. A gente precisou replicar um experimento, a gente escolheu o experimento. Se a gente soubesse como ia dar trabalho, a gente teria escolhido o outro. Durante essa matéria, a gente aprendeu mais um pouco sobre o conceito de ciência. Daí a gente foi lá para replicar esse experimento, todos animados, todos muito felizes. No final, ficamos tudo acabado, morrendo, pedindo para sair. A gente escolheu um experimento do Steve Love e esse experimento era para analisar a invasão do espaço pessoal. O espaço pessoal também não sabia que isso existia. Não, a gente sabe que existe, mas não com esse nome, né? Então, beleza. Espaço pessoal, meio que ele ser um espaço invisível que você cria, que só algumas pessoas podem se aproximar e tal. E tem várias definições sobre isso, é bem interessante. Se você quiser saber, pesquisa mais um pouco ou me chama pra conversar, que a gente vai conversar sobre espaço pessoal. E durante esse experimento, a gente precisou também ler muitos artigos para poder entender mais sobre isso, até para fazer um relatório no final, mas tudo bem. Então, esse espaço pessoal é o seguinte: você pode se sentir incomodado por ter outra pessoa invadindo ele, seja através de uma conversa telefônica, que foi o que a gente explorou. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque, né, não vai dar tempo também. Mas resumindo, quem ficou responsável por mim por passar a ligação falsa no experimento fui eu. Então foi uma experiência assim, sabe, bem tensa. Porque eu tinha que repetir a mesma conversa da mesma forma várias vezes e tal. A gente teve que fazer esse experimento com 30 pessoas. Pode parecer pouco, mas foi demais pra gente. Foi demais. Resumindo, a gente conseguiu replicar o experimento. Depois a gente precisou analisar os dados, precisou fazer um relatório, precisou fazer um artigo falando sobre tudo que aconteceu no experimento, análise de dados, blá 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 blá. E tudo isso, né, aqui, correndo, porque não é somente uma coisa que você precisa lidar. São outras matérias, outro mundo, sua vida social também, tudo ali, ó. E você aqui. Socorro. Pra terminar esse vídeo, vou falar, por último, dos eventos que eu participei. Não participei de muitos eventos nesse período, até por conta do tempo. Não deu muito tempo para participar de evento de extensão, de projetos de extensão, de eventos, como eu participei no período passado. Mas eu participei de alguns eventos. Também teve a SEMAC. A SEMAC é a Semana Acadêmica, foi logo no início do período, foi bem legal, porque deu uma oportunidade pra gente poder participar dos eventos que estavam acontecendo, saber dos estudos que estavam acontecendo na nossa universidade, que a gente não teria tempo se não fosse liberado essa semana pra gente, né? Aproveitei e fui o quê? Dar uma olhadinha nos estudos da Libras, depois fui dar uma olhadinha nos estudos da psicologia da saúde e tal. E também fui pra um evento, Promob, que foi sobre psicologia da saúde e psicologia social. Então lá a gente conseguiu ver algumas palestras bem legais, vieram gente de fora, professores, doutorandos e tal. É a parte legal, né, de você estudar na universidade. Você tem acesso, assim, a outras universidades e tal, e você conhece e tal, sabe que estão estudando lá, sabe que estão estudando aqui. Aí você fica assim todo crazy, querendo participar de um grupo de pesquisa, querendo participar de alguma coisa, mas você só une, tem tempo suficiente pra fazer essas coisas todas. Esse período acabou, agora esperando iniciar o próximo período, estou aqui na luta, gravando vídeos, aproveitando para fazer as coisas que eu gosto, que normalmente não dá tempo de fazer quando eu estou estudando. A gente não para de estudar, porque a vida é feita de estudos, mas a gente reduz, né, a carga da vida, a carga horária de estudos, mas a gente continua estudando, é importante. Então se você tem alguma dúvida, alguma pergunta legal, não esquece de deixar nos comentários. E vamos lá, esperar para enfrentar o próximo período, o terceiro período. Expectativas? Não vamos acumular expectativa demais, pra gente não se decepcionar. Tchau, até o próximo vídeo. Um beijo pra você.